A SpaceX está ameaçando o Hubble, vai acabar com o Hubble, é essa a história? Que a gente vai explicar aqui, que não é bem assim. Tá vendo essa imagem? Essa é uma imagem feita pelo Hubble, com um traço de um satélite passando na frente, ali um rastro de um satélite, tá? Seria isso então a conclusão do plano maligno do Elon Musk de tomar a Terra para si com seus satélites? Porque afinal nem para o espaço estamos conseguindo olhar mais. E não é bem assim, né? Eu sempre falo aqui no Space Orbit que as coisas precisam ser entendidas num contexto e entender qual é a situação atual de cada equipamento. Tá? Então o que a gente vai explicar aqui para vocês? Quem publicou essa matéria foi o New York Times, tá? Ele postou uma matéria falando ali como a SpaceX e outras satélites da SpaceX e de outras empresas estão ameaçando ali o Hubble e, no geral, a astronomia. Isso é baseado num estudo que foi feito analisando imagens e mostrando o quanto que esses satélites estão cruzando as imagens e, eventualmente, causando perdas de dados científicos. Tá? Um ponto interessante é que a NASA foi ouvida nessa matéria e a NASA fala que isso não afeta o Hubble. Tá? Porque o Hubble não tira uma imagem e publica, não tira outra imagem e publica. Não, eles tiram muitas imagens. E eles fazem uma compilação desses dados, eles fazem um processamento desses dados. E muitas dessas imagens são sobrepostas. Tá? Essa é uma técnica que é muito utilizada, tá? De correlação de dados ali. Isso elimina um monte desses problemas, tá? Um monte é um monte mesmo, tá? Ele tira praticamente boa parte dos problemas, tá? Porque isso não é só, a única coisa que acontece não é só isso, tá? Não é só o satélite que pega. Aí você fala, mas o Hubble ele tá mais alto, realmente, ele estava mais alto. Isso aqui é o gráfico do decaimento orbital do Hubble ao longo dos anos, tá? Ele foi colocado inicialmente numa órbita por volta de 610 km ali, e hoje ele já está aqui na casa dos 510, tá? Já baixou bastante aqui, 500 e pouquinho e tal, tá? Então, você consegue ver aqui, ó, que com essa queda teve um boost aqui e depois teve um outro boost. Isso aqui foram fizeram ali alguns ajustes, né, de órbita dele, tá bom? Então, aqui e tem um outro aqui, tá? O que acontece? O Hubble, a última vez que foi feita alguma manutenção dele, faz mais de 10 anos, tá? Foi uma última missão de serviço feita pelo Olympus Espacial. Com isso, ele hoje está numa altitude para baixo da linha dos Starlinks, que está ali entre 500 e 550. Os 550 já pega ali, né? Já vai ficar na frente e eventualmente vai acabar passando na frente. Mas você não pode esperar que um Celtinha, ano 2000, ele consiga andar sem fazer manutenção. Na verdade, sem você trocar o óleo, sem você trocar o líquido do radiador, sem você verificar os pneus e tudo mais. Então isso não tem como, tá? Não tem como. Ele não vai funcionar. Isso é porque todo equipamento tem problema, tá? E o Hubble, ele tá trabalhando há 33 anos praticamente. Abril agora vai fazer 33 anos. Ele está operando ainda, o que já é inacreditável, tá? O Hubble era feito para durar 15, ele está durando 33 e deve durar mais ainda, tá? Então, você não pode esperar que um equipamento que foi planejado para trabalhar numa órbita trabalhe em outra órbita, tá? Você já ouviu muito eu falar aqui sobre essas questões de órbita e por que é importante estar na órbita certa, né? Por isso mesmo, por exemplo, que o James Webb foi levado para uma órbita bastante, num ponto de Lagrange, uma órbita que tem pouquíssima interferência de várias coisas, da Terra, da Lua, do Sol, inclusive, tá? Então, por isso que ele foi escolhido ali, também pela parte de resfriamento e tal, mas é um ponto bom também, o ponto de Lagrange, nesse caso, do James Webb. Então, o Hubble foi concebido em outra época, tá? Ele foi lançado nos 90, o projeto dele é de antes, era um outro mundo, sabe? Você não pode olhar, eu falo isso também, que é importante você nunca olhar o passado com os olhos de hoje, no sentido de, mas tá vendo como eles deveriam ter previsto? Não, cara, o mundo era outro lugar. O mundo de 5 anos atrás não era o mundo de hoje, tá? Há 5 anos atrás não existia Starlink. Quem dirá 35 anos atrás, até antes, né, que o Hubble começou a ser concebido. Então você não pode esperar que um equipamento feito para durar 15 anos opere com 33, tá, de maneira perfeita.
e fora do local onde ele deveria ser lançado. É como você esperar que uma senhora, dona Josefa, de 89 anos, ganhe do Usain Bolt no pico da sua carreira como corredor de 100 metros rasos. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Isso não tem como. E aí você fala, mas isso aí é tudo a ganância do Elon Musk e da SpaceX e das outras empresas. Então, mas é importante mencionar que a SpaceX, junto com o programa Polaris, que também é da SpaceX, ou seja, Elon Musk e o Jerry Isaacman, os dois são bilionários, olha só. Eles propuseram um grupo de estudos junto com a NASA. Isso a custo zero para a agência, isso está documentado, isso não é a opinião do Pedro, tá? Isso está documentado, inclusive na época nós falamos a respeito disso, tá? Acompanhamos a conferência de imprensa, tem corte no Space Orbit, ou seja, tem tudo isso documentado, que isso não tem custo para a NASA, de estudar e analisar se compensaria e como fazer uma missão de serviço para o Hubble utilizando a Dragon, tá? Questão de custos, isso é uma outra história de operação, tá? Mas para a NASA, pode ser que vale a pena. Só o fato de fazer um grupo de estudos a custo zero já é uma coisa muito bacana. Por quê? É muito fácil você falar, dane-se. Tá, o Kepler, por exemplo, o satélite Kepler, ele foi ainda levado para a missão K2, ele deu muito problema. O Kepler fez um trabalho sensacional, mas ele foi um satélite, um telescópio muito problemático, tá? Então, eles conseguiram dar uma sobrevida pro Kepler ali, depois de resolver alguns problemas dele ali, usando umas técnicas muito boas. Só que o Kepler já morreu. O Kepler foi lançado depois do Hubble, né? E muito depois do Hubble. E morreu antes do Hubble, né? Então vocês verem como as coisas precisam ser analisadas no seu contexto, tá certo? Cada satélite, cada telescópio, tudo tem um objetivo. E a SpaceX está estudando isso para fazer junto com a NASA uma missão que possivelmente pudesse recuperar o Hubble. Outra coisa interessante é que fica parecendo que não houve redução de custo de lançamento, tá? O IXP, que é esse satélite aqui, esse telescópio aqui, que trabalha na parte de raio-x, ele foi lançado pela SpaceX, ele custou 51 milhões de dólares o lançamento. Está documentado também, tá? Pela própria NASA. Tem lá, a gente também comentou na época, a gente transmitiu esse lançamento, inclusive. O lançamento inicial dele é para ter sido feito com o Pegasus, um foguete também, um foguete da Northrop Grumman hoje, né? E ele ia custar 150 milhões de dólares e custou 51 milhões de dólares para ser lançado. Só nessa brincadeira foi economizado 100 milhões de dólares. Tá? Então, você fala assim, nossa, mas isso vai acabar com a astronomia, né, com os telescópios espaciais. Realmente vai ser complicado. Não tem como fugir. Isso qualquer pessoa com mínimo de sanidade que discuta sobre o assunto e sem paixões, sabe que não dá para fugir disso. Tá? Eu dou exemplo aqui de que não dá para você culpar a sua companhia, né, de energia ali, a Eletropaula, a Enel, a EDP, a Light, sei lá, outra que tenha por aí, que você não consegue no seu telescópio olhar as estrelas porque tem um poste na rua, cara. É o avanço da humanidade. Desculpa, infelizmente a gente sempre fez isso. A gente derrubou mata para criar a cidade, a gente acabou com um lago para poder beber água para chegar até aqui. Infelizmente, assim, a gente tem que trabalhar para quê? Para que tenha mais investimento em telescópios espaciais em posições que vão durar mais tempo, tá? Mais tempo no sentido de sem prejudicar as observações, e não falar que os satélites que estão sendo lançados são um problema, porque afinal a gente está usando dados que são muito úteis em meteorologia, para previsão do tempo, né, como um todo, análise climática, telecomunicações de todos os tipos, não só residencial, comercial, para embarcações, para operações em áreas remotas, sabe, estudos científicos e por aí vai. Tá? As mesmas pessoas que muitas vezes criticam a SpaceX pelas suas operações com Starlink, são as mesmas que muitas vezes utilizam dados de telescópios e equipamentos que foram lançados pela SpaceX. Tá? É a mesma pessoa. As mesmas pessoas, geralmente, que reclamam.
Você fala, pô, peraí, se os caras lançaram por esse custo aqui, que não ia ser, essa missão não ia existir, a missão TESS da NASA, ela não existiria em outro contexto, tá? Na TESS é a Transit Exoplanet blá blá Survey. Eles analisam o trânsito de planetas, exoplanetas na frente de estrelas para poder encontrar exoplanetas. Se o lançamento não tivesse sido feito pela SpaceX, que é uma empresa que tem uma redução de custo muito grande, tá? Essa missão provavelmente não ia existir, porque não faz sentido você lançar um satélite caríssimo, ou um telescópio caríssimo, tá? Num foguete que custa caríssimo, tá bom? Não faz sentido, a menos que seja algo muito importante mesmo, que nem você vai lançar um Perseverance que custa 1 bilhão e o lançamento vai custar 500 milhões, você fala, 1 para 2, beleza. Agora, quando você vai ter uma missão que custa 500 milhões, sei lá, 300 milhões e o lançamento custa 300 milhões, você fala, pô, peraí, cara. Né? Então ninguém vai aprovar essa missão, a menos que seja algo realmente único, e mesmo assim é muito difícil de aprovar. Hoje em dia não mais, né? Então tem que olhar no contexto, tá? As mesmas empresas que hoje desenvolvem tecnologia que vão melhorar sondas, telescópios e satélites para fins científicos, para fins comerciais, são as mesmas que vão acabar utilizando tecnologias parecidas para fins científicos também. Tá? E vice-versa, é uma ajudando a outra, não é uma brigando com a outra, tá bom? O motor iônico que a Maxar desenvolve para Gateway é o mesmo motor iônico que desenvolve para os satélites dela, que são muito bons. Então é como você fala, Maxar, não faz isso daí não, cara, porque você vai fazer satélite que vai acabar estragando a astronomia. Então dane-se a Gateway também. Então não é por aí. Tá? Eu queria fazer essa dissociação, desculpa até estender um pouco isso também, isso aqui me incomoda muito, que fica parecendo que tudo que sobe no espaço por uma empresa comercial é algo ruim. E assim, o dedo é na cara do Elon Musk, o dedo é na cara da SpaceX, e ninguém tá nem aí, sabe? Na hora que fala assim, olha, se não fosse a SpaceX, meu filho, não ia ter boa parte dos satélites que tem aí, e várias missões científicas que estão acontecendo hoje não aconteceriam também. Isso é perda para todo mundo, tá? Então, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários.